E existe também agentes da política. O que seria isso? Na verdade, eu prefiro chamar de agente político, né? Como eu dizia a você, a lei de improbidade, ela diz, pode praticar o ato de improbidade o agente político. E logo em seguida ela vai dizer, também o não político, ou também o não agente público, querendo dizer com isso, agente político no primeiro momento é toda e qualquer pessoa que ocupa um cargo relevante de Estado. Aqui é o sentido técnico da expressão. Quando eu usei o termo para falar qualquer agente público, eu quis dizer no sentido da polis, ou seja, da cidade, do Estado. Nesse sentido, todos seriam, né? Então você pode escolher as expressões ou agente público, essa sim a grande palavra-mãe, ou agente político, uma palavra mais restrita. No significado estrito da expressão, agente político, repito, é aquela pessoa que ocupa cargo relevante de Estado. São os eleitos, para tanto, vereadores, deputados, senadores do Poder Legislativo, são os eleitos, para tanto, do Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidente da República, mas não somente os eleitos, são também os ministros de Estado, os secretários de governo no Estado, no município, os juízes, os promotores de justiça, os membros dos tribunais de contas. Portanto, nós temos aqui uma gama muito grande de agentes políticos. São as pessoas que dirigem o Estado, a bem dizer. E existem dois tipos deles, né? Os corruptores e os corruptos. Mas vamos deixar bem claro, nem todo agente político é corruptor ou corrupto. A maioria, felizmente, né, eu posso te assegurar isso, a grande maioria dos agentes políticos são honestos, são probos, né? Agora, dentro desse cenário de irregularidade, nós vamos detectar alguns agentes políticos que são corruptores, quer dizer, são aqueles que vão promover a corrupção, e os corruptos, aqueles que se beneficiam da corrupção. Mas esse linguajar, ele é vulgar. Tecnicamente, nós falamos em corruptor ativo e corruptor passivo. Corruptor ativo, aquele que oferece. E aqui pode ser qualquer pessoa. Pode ser um empreiteiro, pode ser um médico, pode ser, enfim, qualquer pessoa. Não há exigência do sujeito ativo, da pessoa que pratica o delito. Já o corruptor passivo tem que ser um agente público, necessariamente. Tem que ser um agente público. Tem que ser um policial, tem que ser um juiz, tem que ser um promotor, tem que ser um prefeito, tem que ser um fiscal, tem que ser um agente público. Portanto, você colocou um ponto muito interessante, porque não existe a corrupção sem esses dois agentes, o agente corruptor e o corrupto. Na verdade, o crime de corrupção é um crime que une dois objetivos diversos que se tornam um objetivo comum. E qual deveria ser, ou qual é a melhor forma da punição para essas pessoas? Me parece que a lei de improbidade, ela trouxe sanções muito interessantes, né? Quando você fala, por exemplo, da perda do cargo público, como aplicação de uma penalidade, especialmente para o agente corrupto, essa é uma pena muito interessante. Quando você fala em bloqueio de bens, esta é uma pena também muito forte. Bloqueio é uma medida cautelar, ou seja, a pessoa está com o seu dinheiro bloqueado, está com os seus bens indisponíveis, mas continua sendo dele. A lei de improbidade e o Código Penal também falam na perda de bens. Essa é uma das penas mais importantes, a perda de bens. Quando a pessoa perde os seus recursos econômicos, quando ela perde o seu patrimônio, e quando existem as medidas de cooperação internacional, que vai buscar dinheiro alojado, depositado em bancos internacionais, em contas e paraísos fiscais, mais do que isso ainda, né? Mas eu acho que mais do que isso, a medida mais importante, na minha ótica, é a medida de prisão. Porque essa pessoa que praticou esse tipo de crime, e a gente observa que os crimes mais graves da sociedade, que são rotulados como crimes hediondos, né? O crime de homicídio qualificado, o crime de estupro, o crime de latrocínio, são crimes hediondos, lamentavelmente não se colocou no rol dos crimes hediondos o crime de corrupção. Eu acho que o crime de corrupção tinha que estar lateralmente posicionado, colateralmente tipificado dentro da lei dos crimes hediondos e como tal receber esse tratamento. O tratamento mais rigoroso, mais duro que a lei estabelece para os crimes de maior gravidade. E no caso, o senhor citou várias maneiras de punições.
Quando a pessoa perde o direito a bens ou até o dinheiro dele, para quem vai isso que ele perdeu? Bom, inicialmente nós temos que perceber se for pena de perdimento de bens, pena de perda de bens, os recursos vão para o Estado. Vão para o Estado. Agora, o Código Penal, ele prevê outros tipos de penalidades, né? Ele vê, por exemplo, a prestação pecuniária. O que é isso, a prestação pecuniária? Quando se percebe que a pessoa causou um prejuízo a determinada parte, ele pode ter que se obrigar a pagar a vítima, né? Nesse caso, não se trata de perda de bens, mas de prestação pecuniária. A pessoa pode ser obrigada a pagar para a vítima, se ela morreu, para os seus herdeiros, se não há herdeiros, para uma empresa pública, privada, uma entidade social. Mas no caso de perda de bens, que é a sua pergunta objetiva, perda de bens vai para o Estado. Independente de para quem foi o crime. Por exemplo, se ele está sendo acusado por uma pessoa que não seja o Estado, não vai para essa pessoa. Não. Perda de bens, o destino é o Estado. Tal como a pena de multa. Se a pessoa é condenada à pena de multa, e a multa é uma das penas, né? E dependendo da multa, dependendo dos crimes, essa multa pode ser de R$1 milhão, né? Os crimes que não é o caso do crime de corrupção, mas o crime de poluição, no caso dos crimes ambientais, a pena de multa pode ser de 50 milhões. Mas seja uma multa de 1 milhão, seja uma multa de 50 milhões, o fato é que o destino é sempre o mesmo. Chama-se Fundo Penitenciário Nacional. O Fundo Penitenciário Nacional é o destino de toda a pena de multa. Já a perda de bens depende um pouquinho da lei que está em jogo, né? Mas a rigor, o destino é o Estado. E bom, nós consideramos que o Brasil, infelizmente, está visto uma imagem ruim, né, mediante a corrupção. Na opinião do senhor, o que poderia ser feito para melhorar essa imagem? Bom, eu entendo o seguinte, talvez o primeiro caminho a ser adotado seja a celeridade na punição. O senhor acha que falta punição? Falta punição e falta mais do que isso, falta velocidade, falta celeridade. Há muita demora na aplicação da pena. Então a gente ouve falar, vez ou outra, de que determinada pessoa foi condenada por um crime praticado há 4 anos atrás, que você nem mais se lembra e nem mais se recorda. E não tem mais o impacto social. Veja só na sua casa, se você foi educada lá pelos seus pais. Imagina se você tivesse praticado uma traquinagem e por essa traquinagem você viesse a ser punida 4 anos depois. Você perguntaria para os seus pais, mas por que foi mesmo? Né? O que eu fiz de fato para estar sendo efeito. punido? Exatamente. A punição ela tem que ser aplicada imediatamente. Esse fator pedagógico da pena é que nós temos lamentado muito no Brasil. É bem verdade que a gente não pode ter a pressa indevida de querer punir por punir, porque normalmente quando nós nos apressamos a punir, punimos mal, punimos errado e punimos injustamente. Mas também não é aceito, não pode ser tolerada essa demora absurda dos processos criminais, de improbidade, né? Agora mesmo, estamos acompanhando aí as eleições, estamos vendo que parece que está havendo uma manipulação dos processos para que as decisões não sejam colocadas antes do cenário eleitoral. Então parece que o andar da carruagem depende de outros interesses. Na verdade, eu entendo que a punição de agentes públicos deve ocorrer independente de qualquer cenário, não é verdade? Mas, naturalmente, esse é um problema mais grave que eu vejo, né? A aplicação da punição e demora da punição. Lembra que eu falei para você da prescrição? Se demorar muito, nem punir será possível, né?